Olá, aqui é o professor Costa Neto e vamos dar continuidade à disciplina de escrita criativa para o curso de Publicidade da Escola de Comunicação da Universidade Positivo. Bem, a aula de hoje é uma aula que eu vou ter que dividir em duas ou três partes, que é uma aula bastante longa, e nessa aula eu vou conversar com vocês sobre cartazes. Não é exatamente uma história do cartaz, mas eu vou falar de algumas possibilidades de cartazes, por que eles foram feitos e vou explicar em que situação que eles foram feitos por dois motivos. O primeiro motivo é a gente aumentar o nosso repertório, que é algo extremamente importante para um publicitário. E o segundo objetivo é que a gente verifique como essa peça publicitária em particular foi feita, que é o cartaz. E por que o cartaz? Porque o cartaz ele traz elementos muito curiosos e muito interessantes, ora, sobre a técnica com que ele foi feito e, o mais importante, em qual situação histórica, sociocultural ele foi feito. Então, espero que vocês gostem e nós vamos falar de alguns cartazes que, tenho certeza, são bem conhecidos de vocês. Vamos lá. Alguns cartazes fazem tanto parte da nossa vida e às vezes a gente nem sabe que eles são cartazes, né? Aí, por exemplo, vocês têm um dos mais conhecidos cartazes do planeta, é também um dos mais copiados e ele já foi usado nas mais diferentes situações com novos discursos, com algumas alterações que cada época pedia. Nós temos um cartaz feito por um ilustrador chamado James Flagg. James Flagg nasceu no século XIX, no final do século XIX, e ele morreu mais ou menos no começo da década de 60 do século passado. Ele fez esse cartaz para chamar os jovens para a Primeira Guerra Mundial e esse cartaz ficou tão famoso que foi usado também durante a Segunda Guerra Mundial. Ele mostra o tio Sam, o Uncle Sam, chamando os jovens para lutar na guerra. Né? Aí ele diz que ele precisa dos jovens. Algumas personagens elas são representativas, são simbólicas de um país. Então, assim como a Grã-Bretanha tem o John Bull, os Estados Unidos têm essa personagem aí que é o tio Sam. E nesse cartaz ele aponta, né, aponta a pessoa com o dedo e com um olhar, um rosto bastante severo, ele chama os jovens para a guerra. E como eu falei, esse cartaz ele é um dos mais famosos do planeta, até porque ele foi bastante criticado posteriormente, porque quem morre na guerra geralmente são os jovens que estão nas linhas de batalha. Não é de se espantar que o país mais bélico do mundo, ou um dos países mais bélicos do mundo, tenha esse tipo de propaganda, esse tipo de cartaz, não é? Esse cartaz também é um dos cartazes mais famosos do planeta. Ele foi feito em 1943 por um outro ilustrador americano chamado Howard Miller. E ele foi feito para incentivar principalmente as mulheres que estavam trabalhando bastante na indústria pesada, durante a guerra. Durante a guerra nos Estados Unidos houve um aumento bastante considerável, bastante grande de mulheres trabalhando nas indústrias. E veja bem, em 1943, quando esse cartaz foi feito, ele não era exatamente um cartaz que nós poderíamos dizer assim feminista. Era um cartaz que mostrava o valor da mulher e também que as mulheres poderiam fazer trabalhos, inclusive, que eram considerados masculinos. Mas depois, principalmente a partir dos anos 60, e hoje em dia esse cartaz é muito copiado, ele adquiriu um novo discurso, ele adquiriu uma nova maneira de dizer as coisas. E ele foi bastante, ele ainda é bastante utilizado em algumas situações de lutas pelos direitos das mulheres. Vocês devem conhecer esse cartaz, mas aí fica a explicação da sua origem. Um dos mais famosos cineastas alemães do começo do século passado foi o Fritz Lang, e um dos mais famosos filmes do Fritz Lang é justamente esse filme Metrópolis, que trata de uma história que se passa no futuro, numa sociedade que a gente poderia chamar hoje de distópica,
E ele é um filme muito famoso por uma série de motivos, né? Principalmente por causa dessa personagem aí, que no filme é uma mulher, ela é transformada, ela é feita a partir de uma mulher real, um robô, enfim. Quem não conhece esse filme ainda não pode passar pelo curso de publicidade sem conhecê-lo. Eu coloquei esse cartaz porque ele faz parte de uma escola de arte, de maneira, de modo de fazer as coisas muito importante para a gente, que é a Art Deco. Eu creio já ter citado a Art Deco em outras aulas, mas aqui eu trago novamente essa fala. O cartaz então é de 1927, que foi o auge dessa arte, dessa maneira de fazer as coisas, que é a Art Deco. Então, se vocês assistirem o filme, ou se vocês já viram o filme, vocês vão lembrar que grande parte da estética do filme é deco, inclusive o robô, que é a própria mulher. Então, vale a pena assistir o filme. Ele é um filme que, embora esteja tão distante da gente, tem quase 100 anos, ele é um filme que tem muito a dizer e é um filme muito interessante em vários aspectos. Fundamentalmente porque é um filme tão antigo, com técnicas da época que eram tão ainda de um certo nascimento do cinema. E hoje nós temos técnicas tão apuradas, mas é um filme bastante interessante. Vale a pena ver. Há várias cópias aí restauradas e eu aconselho bastante que vocês vejam o filme do Fritz Lang, Metrópolis. O cartaz ele não é de uso no Ocidente. Os orientais utilizam muitos cartazes em várias épocas. Há toda uma escola de cartaz chinesa, há toda uma escola de cartaz no Japão, no Vietnã, enfim. E eu trouxe esse cartaz chinês para vocês. E é um cartaz que trata de uma época muito importante na China, que é a época da Revolução Cultural, e há muitos cartazes assim que retratam o trabalhador braçal, o trabalhador do campo, o trabalhador da indústria, esse trabalhador que faz da China o país grande que ela é. E ele se transformou numa escola mesmo de fazer o cartaz. Então, com poucas falas, ele diz bastante coisa. Então, não há muitos dizeres, e mas ele fala diretamente com aquele trabalhador, aquela pessoa para quem o cartaz é direcionado. Aí vocês veem que o trabalhador, além dele ser forte, vigoroso, saudável, ele é feliz, né? Ele não vive mais a fome, o desprazer, a guerra, o frio, etc., que havia antes da Revolução Cultural. Já esse cartaz eu trouxe para vocês, é um cartaz também chinês, mas é um cartaz da atualidade, é um encontro sobre ciências da alimentação que ocorreu na cidade de Hong Kong. E eu trouxe para mostrar para vocês que como o cartaz ele pode ser óbvio e como o cartaz também ele pode ser poluído de imagens e de letras. Aí nós temos um cartaz que precisava ser feito pelo menos em dois idiomas, inglês e chinês. Nós temos a palavra comida, né, alimentação, a palavra ciência feito com alimentos, então seja há uma obviedade, coisa que eu sempre peço para os meus alunos deixarem um pouco de lado, que é óbvio demais, mesmo que o cliente queira. E eu tenho aí um monte de informações, né? Quando vai ser, o que vai ser, quem vai falar no encontro, etc. Esse encontro aconteceu já faz um tempo, em 2012, mas o cartaz ele é uma arte e é difícil fazer cartaz, porque às vezes num trecho muito pequeno, numa superfície muito pequena, você precisa colocar muitas informações. Esse é um desafio bastante grande. É um desafio escolher cor, é um desafio escolher fonte, é um desafio você colocar todas as informações dele. Então, assim, embora nós tenhamos escolas muito requintadas de cartazes, nós também temos aqueles cartazes cotidianos que você vê nas faculdades, que você vê às vezes na rua, que você vê em outras instituições e que eles não têm exatamente um feitio, um formato, o requinte que a história do cartaz muitas vezes traz.
cartaz faz tanto parte do nosso cotidiano que a gente às vezes nem percebe como que o cartaz é importante. Algumas cidades no mundo, elas são conhecidas por ter ruas em que você pode colocar cartaz ali em que você não vai ser multado. Eu trouxe essa foto para vocês, é uma foto que mostra um trechinho, uma certa situação ali na cidade de Berlim, que é uma cidade conhecida por ser bastante poluída, por pichação, grafite e essa colocação de cartazes. E eles vão colando os cartazes um em cima dos outros até ficar uma superfície assim, bastante grossa que acaba caindo sozinha, ou que alguém vai lá e raspa e continuam colocando cartazes ali. E cabe de tudo. Cartaz procurando animal perdido, cartaz fazendo propaganda de bar, cartaz principalmente bares, festas, cartaz fazendo propaganda de bancas, de bandas, cartazes fazendo propagandas de produtos que as pessoas fazem, assim como o empreendedor solitário. Então nós temos assim o cartaz, ele em alguns lugares, né, por exemplo, como Berlim, ele faz parte do cotidiano das pessoas de uma forma tão intensa que ele até passa despercebido pelas pessoas assim que andam na rua. E, enfim, eles acabam poluindo também bastante a cidade, mas como eu disse, algumas cidades são conhecidas por isso. Elas até incentivam o uso do cartaz porque ficou uma marca da cidade. E aqui eu trouxe um exemplo de um cartaz, de um sujeito que faz esse tipo de cartaz ali no Cabral, e ele é naif, né? Ele é um sujeito que não estudou e ele faz esse tipo de cartaz, alguns dizeres são dizeres bíblicos, ele fala muito de Jesus, da volta de Jesus, ele fala da salvação. E nesse cartaz aí ele fala da Juliana Paz. Eu trouxe esse cartaz, que é uma placa de madeira, ou uma placa de compensado, ou alguma coisa assim, em que ele escreve, ele pinta de branco, ele faz essa escrita e ele deixa lá na frente da casa dele. E algumas pessoas, inclusive, já colecionam esse tipo de cartaz. Então, como eu tinha falado antes, o cartaz ele é muito presente na nossa vida. Você já deve ter visto cartaz e você nem se tocou, isso é um cartaz. Principalmente quando o gato de alguém some, o cachorro de alguém some, ou você vê por aí cartazes assim, o sujeito vendendo a sua habilidade de cortar árvores, o sujeito que vende a sua habilidade de cuidar de jardins, o sujeito que é pintor, ou que ele conserta encanamentos, tudo isso é um cartaz. Agora nós temos cartazes profissionais e nós temos cartazes assim que não são nada profissionais, né, que não têm nenhuma habilidade e não foram feitos de acordo com algumas regras que vocês vão ver ao longo do curso e que vocês vão estudar, porque o cartaz ele é muito importante para vender uma ideia, é muito importante para vender um produto. Então precisamos ter bastante cuidado na hora de fazer esse tipo de peça de propaganda. Bom, aqui é uma explicação linguística sobre a origem da palavra cartaz. Em português, o cartaz, a palavra cartaz chegou à nossa língua através do latim e em latim, no latim, ela tinha vindo através do grego. Então, uma palavra grega que caminhou para o latim e depois veio para o português. Há várias palavras que são correlatas, né? Palavras que fazem parte do mesmo grupo linguístico. Por exemplo, a palavra carta, a palavra cartão, a palavra cartolina e outras que têm o mesmo radical. Então, como eu falei para vocês, o cartaz ele faz tão parte da nossa vida cotidiana que a gente nem percebe que a gente tem uma infinidade de outras palavras que são do mesmo grupo. Agora, em inglês, geralmente a gente usa poster, tá? Que vem do verbo to post. Agora, é a mesma coisa, né? Você vai encontrar realmente essas diferenças e isso é bastante comum de uma língua para outra. E o que significa o cartaz, né? Nós temos o sufixo na palavra cartaz, que é esse sufixo AZ, que dá uma ideia de intensidade e de competência. Então, veja bem a importância do cartaz. Por isso que eu preparei essa aula para vocês e separei justamente o cartaz como uma peça publicitária importante. Ele vende uma ideia, ele passa uma ideia de intensidade e de competência. Então, por isso, ele deve ser muito bem pensado, muito bem bolado e ele deve ser feito assim com bastante critério.
Outra forma da palavra cartaz aparecer em português é, você já deve ter ouvido a expressão filmes em cartaz. Então, os filmes em cartaz são os filmes que estão passando naquele momento, são os filmes mais importantes daquele momento. Então, veja a relevância da palavra cartaz e como ela entra na língua portuguesa com esse sentido de importância. Se a gente for fazer um histórico sobre a história do cartaz ou a história do pôster, a gente não vai encontrar exatamente uma pacificação entre os estudos. Eu costumo trabalhar com a ideia de que o cartaz ele é algo que é realmente importante, é realmente relevante a partir da Revolução Industrial. Eu vou explicar por quê. Porque antes da Revolução Industrial, a gente não tinha exatamente uma produção dos produtos, uma produção do objeto, uma produção das coisas, num nível suficiente para você ter um grande número de vendas. Então o cartaz ele surge numa época, ou ele é repensado numa época em que a indústria ela fabrica um determinado número de objetos, de coisas, de produtos que vão ser vendidos por uma larga população, por uma grande quantidade de gente. Então seria interessante a gente pensar no cartaz assim, final do século XVIII, mas fundamentalmente no século XIX. Eu coloquei para vocês aí o segundo item. Ele teria nascido no século XIX, no século X, na Idade Antiga. Bem, a gente pode pensar em cartaz na época antiga. Vamos aí para o terceiro ponto, que é alguns relatos de cartazes. A gente tem sim, eu já falei na outra aula, cartazes, por exemplo, falando de escravos, cartazes, por exemplo, que anunciam uma festa ou alguma outra situação religiosa, por exemplo. Mas numa época em que grande parte das pessoas não sabia ler. Então, daí a importância da gente pensar no cartaz no período realmente da modernidade. Agora, há uma situação curiosa que é assim: a gente tem alguns parentes antigos do cartaz, por exemplo, as insígnias, lembretes, tabelas de preços de produtos, eles são parentes assim também do cartaz, embora não tenha aquele rigor que o cartaz tem para anunciar um produto, vender o produto e chamar a atenção para esse mesmo produto. Aqui eu trago para vocês algumas possibilidades de estudar o cartaz. Vocês podem estudar o cartaz por fases. Por exemplo, pode pensar o cartaz da década de 20, o cartaz da década de 30, o cartaz da década de 40. Essas divisões, elas são arbitrárias, né? Porque a história do cartaz ela não começa, por exemplo, em 1911 e termina em 1920, ou em 1910 e termina em 1919. Mas a gente pode fazer uma divisão assim para facilitar a nossa investigação e para facilitar o nosso estudo. Então, estudar o cartaz por fases é uma solução interessante para a nossa problemática, para a nossa questão. Você pode estudar os cartazes por estilos. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Então eu posso, por exemplo, estudar, agora há pouco eu falei de um cartaz deco, eu posso estudar os cartazes nesse estilo, os cartazes deco. Eu posso estudar os cartazes construtivistas russos, que é um estilo. Eu posso usar os cartazes do concretismo brasileiro. Então isso é um estilo, uma forma de fazer o cartaz. E falando em estilo, a gente vai para o terceiro ponto, que é escolas. Eu tenho algumas escolas, a gente tem algumas escolas que foram importantes. Por exemplo, a gente tem uma escola onde foi a Iugoslávia, que se chama Escola de Zagreb. Eu tenho outras escolas importantes, por exemplo, Ulm, e eu tenho outras escolas mais famosas ou menos famosas. E nessas escolas houve um modo de pensar o cartaz, assim como houve um modo de pensar o cinema, um modo de pensar a própria moda, o vestuário. Então é uma outra possibilidade de a gente estudar o cartaz. A gente pode estudar o cartaz pelos seus objetivos, pensando assim, o que, que um cartaz quer vender? Ele está vendendo uma bebida, ele está vendendo uma ideia, ele está vendendo que tipo de produto? É uma outra possibilidade. A gente pode juntar todas essas também. A gente pode estudar o cartaz pela técnica. Então a gente vai ver que no final do século XIX a técnica prevalecente ainda era gravura em metal, depois a gente teve na mesma época xilogravura, até o surgimento da litogravura ou litografia. E hoje nós temos técnicas extremamente arrojadas de imprimir um cartaz. A gente pode estudar por outros modos também.
de acordo com as escolas de arte, escolas de design e outros discursos. A gente pode analisar o cartaz politicamente. Agora há pouco eu falei para vocês do cartaz americano que chamava Os Jovens para a Guerra, e falei também para vocês de um cartaz que foi feito para incentivar o trabalho das mulheres nas fábricas, mas que hoje ele é abordado de uma outra maneira, por grupos que defendem direitos das mulheres e que a gente pode chamar de feministas. Então, o cartaz ele pode ser abordado de diversas maneiras. Escolha a sua. Quanto mais conhecimento você tiver, mais leitura você tiver, mais experiência de vida você tiver, melhor você vai poder ler o cartaz e fazer uma investigação do cartaz e da importância dele e o que ele representa na nossa vida. Então, mesmo que você pense ou que você veja em algum lugar que o cartaz surgiu antes do século XIX, vamos pensar a partir do século XIX uma determinada situação bastante particular do cartaz. Então eu queria propor aqui para vocês que a gente pensasse algumas situações bem relevantes para a gente. Então o cartaz ele traz, como está escrito aí no seu slide, muitas possibilidades e também algumas necessidades. Ele traz possibilidades de negócios, ele traz possibilidades de divulgação, ele traz também uma situação que é muito interessante a gente pensar, que é a questão das técnicas de impressão. Ele traz uma situação que é o diálogo possível com outros povos, porque a gente vê cartazes de outros países e pode aprender com eles. E ele traz uma série de outras situações que é interessante a gente pensar sobre. Seja então, como eu falei antes, pela técnica de impressão, seja pelo seu discurso, o tipo de produto que ele vende e como ele foi pensado dentro de uma superfície que geralmente ela é retangular e geralmente ela é feita assim na vertical. Bem, aí vocês têm um cartaz de 1895 que faz propaganda de uma cerveja da marca Excelsior e do tipo Ginger Ale. Então nós temos, eu costumo dizer, que não é de hoje que a cerveja é um produto ligado ao corpo feminino. Então vocês têm aí uma situação muito curiosa, né? Primeiro vocês têm um balão. Então o que a propaganda está vendendo? O que o cartaz está vendendo? É que a cerveja vai deixar você alto. Desculpe a obviedade desse comentário, mas é isso que o show de sentidos do cartaz mostra. Nós temos duas mulheres no cartaz, né? Uma já dentro do balaio do balão e a outra que vai subir no balão e está tomando ali a sua cerveja. E nós temos dois funcionários, inclusive, que são funcionários afrodescendentes. Né? Um deles está segurando uma garrafa de cerveja na mão e o outro está com a garrafa de cerveja no bolso. E eles são funcionários, nós sabemos que eles são funcionários, eles não vão ser exatamente aqueles que vão usufruir desse passeio que deve ser muito divertido, muito bacana num balão. E depois a gente tem o condutor lá dentro do balaio do balão. E que eu esqueci o nome desse negócio. Então nós vamos ter uma seguinte situação aí. Nós temos uma propaganda de cerveja vendendo felicidade, prazer, o fato é, como eu já falei, né, que o balão sobe, etc. E também a cerveja aí já ligada ao corpo feminino, um corpo bastante sensual, né? Você vê que as mulheres têm a cintura bastante fina e os seios bastante proeminentes, o que era moda no final do século XIX e começo do século XX. Essa silhueta era chamada silhueta em S, e as mulheres demoraram um pouquinho para deixar essa silhueta, mais ou menos na passagem da década de 10 para a década de 20, quando surgiram estilistas que tiraram o corpete da mulher e fizeram um outro tipo de vestido. Um outro dia a gente comenta sobre isso. Mas no caso em particular, a gente tem uma propaganda de cerveja, então do finalzinho do século XIX. Na propaganda anterior, vocês devem ter observado que inclusive a saia de uma das mulheres está levantada. Embora ela vista uma meia por baixo,
ele está mostrando a canela. Eu não tinha comentado com vocês que a canela, nessa época, no final do século XIX, começo do século XX, era uma parte extremamente sensual do corpo da mulher. Então, muitos homens ficavam esperando, por exemplo, uma mulher subir numa carruagem, ou uma mulher levantar a saia para descer uma calçada ou subir uma escada, para ele olhar a canela da mulher. Então, na propaganda ali, a gente tem essa situação. A saia da mulher, inclusive, está amarrada na escada de cordas que leva ao balão, e ela está mostrando a canela. Aqui, nesse caso, eu já tinha comentado numa outra aula, a gente tem uma outra propaganda da Coca-Cola. Nós não temos mais uma mulher que está vendendo sensualidade, ela está vendendo um outro tipo de coisa. Vocês podem ver que ela está ricamente trajada, né? Ela está usando penas de avestruz na cabeça, num chapéu bastante suntuoso. Ela está bebendo a Coca-Cola numa xícara que é muito comum em países do norte da África, né? Que é um copo de vidro, e esse copo de vidro é colocado dentro de uma base de metal, geralmente é bronze. Ela está num ambiente super sofisticado, né? Há rosas amarelas do lado dela, num vaso bonito, e há uma planta atrás dela. Então há vários indícios de que essa mulher ela vive muito bem e que ela está tomando uma Coca-Cola no momento de prazer. Na propaganda da outra aula, eu esqueci de comentar com vocês que a propaganda dizia o seguinte, que na pausa para as compras, você deve tomar uma Coca-Cola. Sabe por quê? Para a Coca-Cola te dar um up, para a Coca-Cola te colocar para cima uma vez que você está cansada de fazer compras. Eu queria chamar a atenção para esse dado da outra propaganda que a gente viu na aula passada, que é a construção do discurso sobre a mulher, que a mulher ela só serve para isso, para fazer compras, e que na pausa dessa atividade tão cansativa, ela para, né, para tomar uma Coca-Cola, para ela ter ânimo de inclusive comprar mais. Nessa propaganda em particular nós não temos esse discurso, mas esse discurso da mulher que faz compras ele é forte até hoje. Ele aparece nas piadas, ele aparece nas novelas, ele aparece inclusive naquelas lojas que já fizeram um local para o marido ficar enquanto a mulher faz compras. Né? Alguns shoppings, algumas lojas bolaram um lugar para o homem ficar enquanto a mulher faz compras, porque ainda a gente vende a ideia de que o homem não gosta de fazer compras e que a mulher gosta por uma divisão brutal, crucial entre esses gêneros, né? E a realidade é bastante outra, bastante diferente. Eu adoro fazer compras. Há toda uma história do circo do final do século XIX e do começo do século XX que eu não vou citar aqui porque não é o nosso objetivo falar da história do circo. Mas os circos dessa época, eles não só traziam animais exóticos, animais perigosos, vocês estão vendo aí os tigres, como ele trazia também algumas pessoas mesmo, que eram consideradas estranhas. Então, vocês já devem ter ouvido falar da mulher barbada, da mulher obesa, de irmãos siameses, de pessoas que tinham algum tipo de situação no corpo que fazia com que elas eram apresentadas no circo de uma forma hoje, né, para nós, para nossa situação ética atual absurda, mas na época isso acontecia bastante. E os cartazes eles colocavam esses animais ou essas pessoas e chamavam a atenção do grande público assim: olha, vá ver. Aí, por exemplo, no caso, um sujeito chamado Adrien Pezon, que ele lida com 6 tigres. No cartaz, esse cartaz inclusive não está, né, como eu falei, na vertical, ele está na horizontal, e ele está dizendo que o homem é corajoso. Ele lida com 6 tigres e veja só que ele está usando ali uma arma, inclusive ao contrário, né? Ele é corajoso mesmo. Os tigres são imensos, enfim. E aí você vai poder ver o show desse sujeito com 6 tigres dentro de uma jaula, dentro de uma gaiola. E abaixo do cartaz, ali existe uma indicação que é muito importante, que você pode ir ao circo, ou esse lugar, em 2 sessões diferentes. Ali tem uma sessão às 3 horas, uma sessão às 8 horas, e aí você pode ir lá com a sua família e se divertir vendo um show exótico, assim, um show perigoso. Os circos existem até hoje. Obviamente os circos mudaram bastante de tipo.
Nós não temos mais, inclusive em alguns países os animais são proibidos nos circos. E hoje nós temos outras modalidades circenses, né? Por exemplo, o Cirque du Soleil, que é famoso no mundo inteiro e que ele não lida com animais, ele só lida com seres humanos. E ele não mostra também aquele show de horrores que infelizmente havia nos circos antigos. Eu adoro esse cartaz porque ele faz uma mistureba tão maluca. Aí a gente tem a venda de um tônico vermífugo. Então, obviamente, o tônico vermífugo ele vai funcionar, está escrito ali para vermes. Mas ele serve para um monte de coisa, tá? Ele serve para asma, ele serve para problemas na garganta, ele serve para um monte de coisas. Para vender esse tônico vermífugo, e esses tônicos eram muito comuns no começo do século passado, e inclusive até na minha infância mesmo, a gente via nas revistinhas que as farmácias davam de presente para os clientes no Natal, propagandas assim de vermífugos, de xaropes e de outros produtos. Né? Eu acredito que um produto ou outro ainda você encontra nas farmácias hoje. E aí você tem uma mulher oriental, ela está com um bebê numa cesta, né? E muito provavelmente essa imagem foi retirada de um outro lugar, e talvez quem retirou essa imagem não saiba, né? Que essa mulher é muito provavelmente uma princesa egípcia que encontrou Moisés num cesto. Eu não sei exatamente qual que é a ligação que há entre uma princesa egípcia que encontrou Moisés no cesto, que ligação que existe com ela e a venda de um vermífugo. Mas eu sei dizer a vocês que, na época, no começo do século passado, final do século passado, se atribuía a mulheres orientais o poder de cura. Então, se acreditava que as ciganas, ou que mulheres da Armênia, ou que mulheres do norte da África, enfim, elas conheciam ervas, ou conheciam bênçãos, ou conheciam tinha algum conhecimento místico que fazia com que, né, elas pudessem curar. Então aí você tem uma mulher oriental que pode curar verme, asma, problema de garganta, qualquer coisa do tipo. Então muito cuidado com as imagens que vocês vão usar, porque uma imagem ela diz bastante das coisas e às vezes uma imagem mal utilizada ela vai dar um tiro no pé. Eu trouxe esse cartaz para vocês, que é uma propaganda de uma peça teatral. Então, ele está vendendo o seguinte: nesse teatro aí chamado Real, Teatro Royal, nós vamos ter um show com uma atriz chamada Ada Hart, que ela vai fazer uma peça chamada Aurora Floyd. E no anúncio se diz que você vai pagar a entrada, mas sem taxas. E que vai haver uma segunda noite já teve uma noite de estreia e vai haver uma segunda noite assim bastante sofisticada, né, de luxo, que para apresentação dessa atriz nessa peça. Então nós temos, eu trouxe esse cartaz também para mostrar o seguinte, que os tipos móveis, o que a gente chama de tipos móveis, que são aquelas letras que a gente utiliza para fazer impressão, elas já tinham sido inventadas séculos antes. Mas como eu tinha falado para vocês, geralmente os cartazes e as ilustrações das revistas e dos livros antigos, século XIX e tal, eles eram feitos com gravura, metal, madeira, pedra. Mas esses cartazes aí de grande circulação, eles eram feitos com tipos móveis e num papel bastante barato, porque ele era feito assim em grande quantidade para você colocar na cidade inteira. Então imagine o papel de jornal, que já é um papel de qualidade bastante ruim geralmente, né, principalmente aqui no Brasil, e que agora quase não existe mais, é né, muito raro se encontrar jornal impresso no Brasil. Mas aí você tem um papel ainda inferior àquele do jornal, um papel bem fininho, e você fazia essa impressão e colocava esse cartaz na cidade, inclusive com aqueles desenhos ali em cima. Olha, se vocês quiserem, eu tenho um livro aqui em casa desse tipo de tipos e de ilustrações que eram utilizadas assim em cartazes. Então são desenhos de animais, de flores, de vários elementos que você poderia usar nesses cartazes. Era bastante comum em qualquer editora, em qualquer impressor, em qualquer loja de impressão, aliás.
que fizesse esses cartazes aí em bastante quantidade. É um cartaz bastante interessante. Ele é muito simples, inclusive ele é bastante poluído, não é? Mas na história dos cartazes ele tem um local muito importante para a gente pensar como que isso evoluiu, como era feito e ainda como hoje é feito. Você pode imaginar, por exemplo, num cartaz de uma banda que vai se apresentar num bar ou em outro lugar, ele não é muito diferente desse aí que vocês estão vendo. Eu gosto muito desse cartaz porque ele é um cartaz assim, bastante interessante, né? Ele, claro, ele já é feito com mais rigor do que o cartaz anterior, e aí nós temos pelo menos duas técnicas de impressão. Nós temos um desenho e nós temos também as fontes de tipo móvel. Ou foi feito tudo numa placa só e foi feito um cartaz, e se foi feito numa placa só, provavelmente seja litografia. É interessante observar algumas coisas, algumas características desse cartaz. Primeiro, são as duas fontes que tem. O cartaz faz propaganda da apresentação do coro russo da Universidade de Yale. Inclusive tem aí a regência do maestro que rege o coro. Mas para esse cartaz ser feito, há escritos que foram feitos com caracteres da escrita russa, né, que é o alfabeto cirílico, e algumas letras do alfabeto latino imitam o alfabeto cirílico, né, para ficar com esse astral de uma origem russa. Aí eles pegaram vários desenhos ali da Rússia, né, águia de duas cabeças. Aí nós temos ali embaixo o topo das igrejas russas, principalmente na cidade de Moscou e do interior da Rússia. Aí você tem outros elementos ali, por exemplo, do vestuário tradicional russo, e é uma mistureba, né? E você tem embaixo a data do acontecimento. Daí, inclusive, alguém errou, colocou ali o mês de maio e corrigiu embaixo para abril. Ou o espetáculo foi trocado e eles tiveram ali que fazer uma adaptação. Mas esse é um cartaz que, diferentemente do cartaz anterior, é um cartaz que tem um rigor maior, ele é mais bem elaborado e deu um trabalho maior para fazer. E aqui, aumentando ainda mais a dificuldade do cartaz, a gente tem um cartaz bem mais elaborado que o anterior e muito mais elaborado que aquele outro do teatro. Nós temos um cartaz que vem de fogos de artifício, dessa loja aí que vocês estão vendo, The American Fireworks. Então nós temos vários elementos que eles pegaram de fontes de imagens. Então nós temos aí dois grifos, não são exatamente dois dragões nas laterais da moça, aí vocês podem ver que ladeando a moça nós temos dois grifos que estão soltando, de longe parecem flores, né, mas são fogos de artifício. Em cima você tem uma águia, que talvez seja a águia dos Estados Unidos, aí você tem a palavra Union, também em flamejante, aí você tem uma moça segurando uma coisa, ela está segurando um brasão dos Estados Unidos, a roupa dela é vermelha e azul, que são as cores da bandeira americana, e você tem a fonte embaixo, você tem um monte de coisas, né? Você tem desenhos nas laterais. Esses desenhos, então, geralmente eram encontrados em manuais de desenho. As gráficas, elas tinham esses tipos e tinham esses materiais que eram usados em vários cartazes, em revistas, jornais, etc. E se isso for uma litogravura, você pode contar a quantidade de cores que ela tem. Né? Tem vermelho, azul, eu acho que tem um amarelo, outra cor, aí não sei quantas cores aí tem no total, mas cada cor é uma impressão, então dá um trabalho grande para fazer e você tem que casar uma impressão com a outra para que uma cor não interfira na outra. Dá um trabalho grande de fazer. Então esse cartaz é um cartaz muito interessante, que é pela técnica, que é pela quantidade de elementos que ele tem e até pelo produto que ele vende, né, gente? Ele está vendendo aí fogos de artifício, que são usados até hoje. Mas daí vem a França. E eu não posso deixar de falar da França, porque a França ela vai trazer uma nova maneira de pensar o cartaz, por vários motivos. Primeiro, pelas técnicas que ela utiliza, que os franceses utilizam já no final do século XIX.
os franceses acabam criando uma nova maneira de fazer cartazes. E também pelo fato de que os franceses eles contrataram artistas que hoje custam milhões de euros para fazer esses cartazes. E um dos mais famosos é o Henri de Toulouse-Lautrec. Eu vou falar de outros cartazistas famosos na próxima aula, mas hoje eu vou deixar aqui isso como uma curiosidade para vocês. Aí a gente tem uma apresentação de uma mulher que fazia um show noturno chamada Marguerite Dufay. E esses cartazes, geralmente, os cartazes franceses, vendiam um produto que eram casas noturnas, que geralmente eram casas noturnas feitas para homens, e os homens iam ver shows nesses lugares. Talvez um dos mais famosos, ou mais famoso lugar, ainda existe até hoje, mas com algumas mudanças, que é o Moulin Rouge, Moinho Vermelho. E lá, claro, também havia venda de bebidas e de algumas drogas, e também havia todo um mercado de prostituição nessa fase da França. Mas eu vou falar disso melhor na aula que vem, inclusive falar dos grandes cartazistas franceses que fizeram bastante sucesso e acabaram criando uma escola de fazer cartazes. Isso para a gente é muito importante conhecer. Eu vou finalizar a aula aqui fazendo alguns questionamentos, mas deixar para vocês pensarem nisso. Então, quais seriam os objetivos de um cartaz? Mostrar algo, mas mostrar algo para alguém. Então, não adianta eu mostrar algo se eu não pensar num determinado consumidor. Se o meu consumidor é o público feminino, se é o público masculino, se é ambos, se é criança, se é adolescente. E eu também preciso pensar onde essa pessoa vai estar. Se ela está atravessando o metrô, se ela está uma estação do metrô, se ela está num ponto de ônibus, se ela está andando na rua, se ela está dentro de um shopping, se ela está andando na rua. Então, tudo isso é importante para a gente pensar o cartaz. Então, são características extremamente relevantes do cartaz que a gente não pode deixar de lado. Não basta mostrar alguma coisa, a gente tem que pensar em como este objeto do feitio do cartaz, da facção desse cartaz, como que ele vai alcançar quem me interessa. E pensando, né, se essa pessoa estará andando, se ela estará de carro, se ela estará a pé, se ela estará com criança, se ela estará num parque. O lugar onde o cartaz vai estar é extremamente relevante para a gente. E para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar aqui alguns nomes para vocês procurarem e vocês podem fazer uma pesquisa sozinhos. Vocês podem fazer essa pesquisa sozinhos e vai ser a nossa atividade de hoje para fechar a nossa carga horária. Então, eu trouxe o nome de 3 cartazistas europeus para vocês e gostaria que vocês procurassem por eles e verificassem como foi o trabalho deles, já adiantando o conteúdo da semana que vem. Então, essa semana a gente não tem aula, né, por causa do feriado. Eu já estou adiantando o conteúdo para a gente não perder contato e para vocês também terem trabalhinho aí para fazer ao longo do feriado. E então nós temos 3 nomes aí: o Cherré, o Toulouse-Lautrec, que eu já citei agora há pouco, e o Mucha. Então, por favor, deem uma olhadinha nesses artistas, nesses ilustradores. Deixo aqui um grande abraço para vocês. Para quem é cristão, eu desejo uma boa e santa Páscoa. Para quem não é cristão, eu espero que o feriado, mesmo estando em casa, seja a possibilidade de você descansar e fazer outras coisas também. Nessa época tão difícil, deixo um abraço aqui do Costa, tá bom? Até mais.